Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e hoje eu vou trazer aqui os 5 pontos que precisam melhorar no xCloud. As 5 coisas que vão fazer o serviço deslanchar de vez, né? Então se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Bom, e começando aqui então, o primeiro ponto é qualidade de imagem, inclusive na TV Samsung, né? Que é o único lugar que tem o aplicativo pro xCloud. A gente sabe que às vezes quando você vai executar algum jogo no xCloud, a qualidade de imagem fica inferior, mesmo a qualidade de transmissão do jogo estando 100%, né? A qualidade de imagem ela fica inferior porque no máximo é 1080p, mas ainda assim, cara, alguma coisa faz, né? Alguma coisa não, o bitrate, né? Faz com que a qualidade de imagem não fique idêntica à de um console, mesmo que lado a lado o xCloud esteja rodando em 1080p e o console em 1080p. Isso dá para melhorar, né, com um envio de bitrate maior do xCloud, né? Hoje eu acho que é 15 MB ou 20 MB, alguma coisa assim de bitrate, né? Eu acho que tem que aumentar para a qualidade de imagem em si aumentar. Então esse é o primeiro ponto. E eu destaquei também que na TV Samsung é importante também, porque geralmente, né, você vai ter aí uma TV 4K, uma TV com tela maior. O ideal seria que a qualidade de imagem replicasse nessa TV pelo tamanho dela, né? Então se fosse em 4K, por exemplo, seria melhor ainda, né? Esse ponto abrange o bitrate, né, que tem que melhorar, e também a qualidade de imagem, que se o xCloud conseguir transmitir em 4K, por exemplo, vai trazer aí uma melhoria significativa para quem joga numa tela maior, como uma TV da Samsung, que é onde tem aplicativo disponível. O segundo ponto aqui que temos que destacar, então, que deve melhorar no xCloud é a qualidade de transmissão. Então falamos aqui sobre a qualidade de imagem, mas a qualidade de transmissão também é importante, né? Que é aonde traz às vezes um quadriculado na tela, uma qualidade aí ruim para quem tá jogando do outro lado, e isso melhora-se com servidores, né? Quanto mais próximo de você o servidor tiver, melhor a qualidade de transmissão. O pessoal que mora geralmente no Nordeste, por exemplo, tá mais longe do servidor de São Paulo da Microsoft e vai ter mais esses problemas aí de congelamento de imagem, aquela linha que às vezes fica passando no meio do jogo, né? Ou quadriculado mesmo. Isso se resolve com mais servidores e servidores mais próximos da onde estão os usuários. Lembrando que a Sarah Bond mesmo, inclusive no último Cloud Game News eu destaquei, né? Ela falou que eles estão de olho nisso, né? Na evolução do xCloud e na demanda, né? Porque eles sabem que tem mais usuários querendo jogar do que os servidores comportam, e eles estão de olho nisso, né? Para investir e trazer melhorias dentro do serviço, e essas melhorias que eu tô falando. Mas é importante destacar porque eu sei que muitas pessoas ficam na dúvida aí de como funciona e por que e quais pontos realmente teriam que melhorar, e aqui eu tô destacando os pontos que eu achei, né? Inclusive eu gostaria que você comentasse quais dos pontos você acha que o xCloud deveria melhorar. Agora o terceiro ponto interessante aqui, né, é a compra de jogos na Xbox Store, e esse é o que eu imagino que esteja mais próximo de ser resolvido, né? Porque segundo vazamentos que eu já trouxe aqui no canal, que obviamente a gente não dá para confiar 100%, mas é muito provável que após o evento de junho, que eu vou trazer aqui ao vivo, cobertura aqui no canal, após esse evento de junho de 2024, a Microsoft libere a compra de jogos na loja da Microsoft, né? Xbox Store, Microsoft Store, como você quiser falar. Ela vai liberar, ou você que já teve um console no passado ou tem agora, você vai poder comprar esses jogos dentro do console ou que você já comprou no passado e jogar na nuvem. Continua sendo um ponto de melhoria no xCloud, né? Realmente é um desejo de muitas pessoas e uma coisa que vai melhorar muito o serviço, mas claro que hoje não é o essencial, né? Tem coisas mais importantes para melhorar do que isso, mas isso aqui é uma das coisas que está mais próximo, né? Estamos gravando esse vídeo em maio, é uma das coisas que possivelmente está mais próximo de acontecer. E além do mais, eu sempre lembro aqui que foi uma promessa da Microsoft lá para 2021, né? Isso deveria ter acontecido em dezembro de 2021 ou 2022. Agora já, né, a memória já não tá funcionando direito, mas já deveria ter acontecido, promessa oficial da Microsoft, né? E não aconteceu. Eles não deram um prazo novo, os rumores dizem que é em junho, julho
deve acontecer, então vamos aguardar. E é uma novidade interessante porque as pessoas não vão precisar ficar presas ao catálogo do Game Pass. Elas poderão comprar o seu jogo, né, o jogo que quiser para jogar dentro do xCloud. Então isso é muito interessante. E ainda falando sobre esse ponto, né, conforme o vazamento que eu trouxe aqui, possivelmente, o que já é uma coisa meio quase que certa que deve acontecer, né, você vai ainda precisar de uma assinatura do Game Pass para jogar os seus jogos comprados, né, como eu expliquei nesse vídeo. Vou deixar aqui nos cards aí, você pode dar uma conferida melhor e entender sobre esse vazamento. O quarto ponto, né, que deve melhorar no xCloud são as filas. Realmente a gente tem tido aí picos, né, às vezes melhora, né, para de ter tanta fila, às vezes aumenta, tem muitas filas e aí o pessoal tem que ficar esperando muito tempo, 15 minutos, meia hora, 120 minutos, né. Hoje em dia, né, atualmente, no momento da gravação desse vídeo, quem tá tendo mais filas, né, 120 minutos, por exemplo, é o pessoal que não tem assinatura do Game Pass e joga apenas o Fortnite de graça, né? O pessoal que tá tendo, ainda assim, tá tendo filas para quem paga, né, o Game Pass, tá tendo filas em alguns momentos, pode aparecer aí uma fila de meia hora, 15 minutos, para quem paga o serviço, isso em horários de pico ou em lançamentos muito grandes, né? Algum jogo maior aí que surja no xCloud, o pessoal tá tendo essas filas. Isso é um problema, né? Infelizmente, os servidores não são infinitos, mas eles têm que aumentar. A Microsoft tem que investir nisso para trazer aí uma estabilidade, né? Quando um grande jogo entra, as pessoas conseguirem jogar imediatamente, até porque a proposta da nuvem é essa, né? Você não tem que se acostumar com as filas, você tem que jogar, né, instantaneamente, abrir um jogo instantaneamente, e aí sim a nuvem vai poder competir, por exemplo, né? Eu tô falando só de xCloud nesse momento. Aí sim a nuvem vai poder competir, por exemplo, com um console da vida, né? Que aí você pega o controle no console, né? Pegou o seu controle, liga o console e já pode jogar o seu jogo imediatamente, se ele tiver instalado, né? Claro. Isso é uma vantagem da nuvem, né? Que já tá instalado lá, você só executa o jogo. Mas o problema são as filas, né? Às vezes você tem que enfrentar ali meia hora para conseguir jogar o jogo que você gostaria. Eu não tenho muita paciência, tá? Eu fico nas filas para testar aqui, para trazer vídeos no canal, mas eu não tenho muita paciência para esperar em filas. Então, quando eu vou jogar sozinho, se tiver filas aí de 15, 20 minutos, meia hora, eu já não fico esperando, porque é um tempo muito grande, né? Realmente eu não tenho paciência e eu acho que é uma coisa que tem que melhorar. E vamos lá, né, cara? Mais uma vez, esse vídeo aqui não é pra tacar a pedrada na Microsoft, é só dizer o que o serviço tem que melhorar ou não, porque às vezes as pessoas... Tem alguns fãs que ficam revoltados, né, quando você fala algum defeito de um serviço, né? Ah, cara, mas veio aqui, o xCloud veio para melhorar nossas vidas, porque muitas pessoas nem conseguiam jogar alguns jogos. E é verdade, cara, realmente ele trouxe uma revolução, e muitas pessoas agora conseguem jogar os jogos no celular. Então é uma grande vantagem, mas isso não significa que a gente não vai trazer aqui, né, os defeitos ou as melhorias que o sistema precisa trazer. A gente tem que estar sempre cobrando, né, para que isso melhore. E o quinto e último ponto aqui que eu trago para vocês é aplicativo para Android TV e LG. Por que eu trago isso, né? Porque eu vejo que muitas pessoas querem jogar na sua TV, o pessoal não vai simplesmente vender a TV, comprar outra, né? Até porque para desfazer de um bem, né, você sempre vai perder dinheiro e comprar outro é sempre mais caro. Então é muito difícil você sair vendendo assim uma TV que você já comprou, Smart TV, você olha e fala, cara, essa é a top que eu tenho, né? E aí você vê... O aplicativo não chegou para ela. Então a Microsoft tem uma parceria com a Samsung e essa parceria meio que parece bloquear as outras TVs de ter os aplicativos, porque o aplicativo da Microsoft do xCloud chegou apenas para a Samsung. Ele não está sendo distribuído nem para Android TV e nem para LG, que seria aí um alcance muito maior também da Microsoft, né? A gente espera que nesse evento de junho talvez a Microsoft possa anunciar ou tenha acabado esse acordo, acabado entre aspas, né? O aplicativo do xCloud não vai sair da TV Samsung, mas existe um acordo aí, né, entre as duas empresas, e esse acordo provavelmente, aí eu tô trazendo aqui uma ideia que eu tenho, né, pelos comunicados que vem surgindo, dá a entender que é isso, né, cara, uma exclusividade do aplicativo do xCloud na Samsung, o que pro consumidor é um problema, porque aí você tem essa dificuldade aí, né? Não consegue ter um aplicativo em outros modelos de TV. E a LG realmente tem lá o GeForce Now, tem o Boosteroid, então poderia tranquilamente ter o aplicativo do xCloud, mas não sai porque
a Microsoft tem esse acordo com a Samsung. E a Android TV é a mesma coisa, né, cara? Já existe aplicativo do xCloud, do Game Pass, aliás, né, para Android, celular Android. O pessoal até consegue, né, com um APK, eu já mostrei aqui no canal também, jogar em TVs Android, mas não é a mesma coisa, não é igual ter um aplicativo nativo desenvolvido para aquele sistema. Esse aplicativo, como ele não é oficial, ele não roda direito na Android TV, muitas vezes, né? Às vezes o pessoal consegue pegar uma versão aí que dá muito certinho e roda bem, mas muitas vezes tem dificuldades para rodar, então um aplicativo oficial seria incrível, né? Traria aí um alcance muito grande para o xCloud. Então esses foram os pontos que eu achei aqui. Eu espero que você comente o que você gostaria que melhorasse no xCloud, ou qual desses pontos aqui você concorda ou discorda. Não tem problema também discordar. É isso, espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e até a próxima.